Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, tá? Essa obra é uma obra muito famosa, que muitas pessoas já devem ter lido para os seus filhos, já devem ter lido quando eram crianças. Enfim, é uma obra que fez parte da infância de muitas crianças e ainda tem feito, né? Tem muitas pessoas que ainda até hoje, mesmo depois de adulto, ainda leem O Pequeno Príncipe, ainda assistem vídeos, ainda assistem filmes sobre o Pequeno Príncipe, documentários, enfim, né? Tem muita coisa, tem muitas pessoas que ainda apreciam o Pequeno Príncipe. Bom, o Pequeno Príncipe, tá? Ele fala de, primeiro lugar, no início, né, o narrador, ele começa falando para nós que quando ele era pequeno, né, ele certa vez leu um livro que mostrava uma cobra comendo um animal, no caso, uma fera, e ele resolveu desenhar. Né? Só que o desenho dele saiu estranho, né? Parecia um chapéu. E os adultos não o compreendiam, só as crianças de fato o compreendiam. E, né, depois que ele virou adulto, né, ele estava sobrevoando, né, o deserto do Saara, e aí houve uma pane no motor do avião e ele teve que parar, fazer um pouso de emergência para consertar o avião. Lá no deserto do Saara, ele acaba vendo uma criança, né, sorridente, vinda na direção dele, e essa criança é que é o Pequeno Príncipe, propriamente dito. E o narrador, né, ele vai contar para nós todo o diálogo que ele teve com essa criança. Bom, segundo a criança, segundo o Pequeno Príncipe, né, ele mora num planetinha pequeno, muito pequeno, chamado B612. Esse planetinha, ele tem dois vulcões que de vez em quando entram em erupção, né? E um vulcão inativo, né? E ele usa, o Pequeno Príncipe usa esses dois vulcões, né, para fazer um ovo frito, fazer cozinhar, né, fazer um cafezinho, enfim, né? Também existe lá no planetinha do Pequeno Príncipe, né, no B612, uma rosa, né, que é muito ela gosta muito de si mesma, né? Ela é muito vaidosa e tal, gosta de ser apreciada, gosta de ser protegida do frio, gosta de, enfim, né? Tem alguns espinhos, né? Só que aqueles espinhos são muito pequenos, não servem para proteger ela de um verdadeiro perigo, né? Então é interessante que daí um dia o príncipe ele sai do planetinha dele e resolve explorar outros planetas por perto. Ele vai no primeiro planeta que é habitado por um rei, né, que não tem ninguém para reinar, ele vive sozinho, né? E naquele planeta o Pequeno Príncipe começa a conversar com o rei, e o rei ele dá uma lição muito interessante, né? O rei ele fala que quando você vai governar sobre alguém e você vai dar ordens sobre alguém, você só pode dar ordens que tu sabe que a pessoa vai de fato obedecer. Qualquer ordem que tu der para aquela pessoa, né, para aquele ser vivo, que tu sabe que aquele ser não vai obedecer, então não adianta tu dar aquela ordem, né? Essa é a esse é o comentário do rei, né, daquele primeiro planeta. O Pequeno Príncipe, em determinado momento, pede para o rei, né, fazer um pôr do sol aparecer. O rei pergunta que horas são, o príncipe diz, e aí o rei diz: não, quando chegar na hora do pôr do sol, eu vou mandar que ele se ponha e ele vai me obedecer e tu vai ver como eu sou obedecido no meu planeta. Então essa era a lógica do rei, né? O rei, ele dizia então que tu só pode mandar uma pessoa ou um ser vivo, uma estrela, um solzinho, alguma coisa assim, tu só pode mandar, né, se tu tiver certeza que ele vai te obedecer, se tu tiver certeza que ele tem condições de te obedecer. Se ele não tiver condições de te obedecer, ou se não for um momento propício para ele te obedecer, então nem adianta tu mandar, seria um crime, né, tu dar uma ordem sendo que ele não tem condições de te obedecer. O Pequeno Príncipe se retira então e vai para um segundo planeta. Né? O segundo planeta era habitado por um homem vaidoso. Né?
O pequeno príncipe entra em contato com esse vaidoso, o vaidoso manda o pequeno príncipe aplaudi-lo, pergunta para o pequeno príncipe se o pequeno príncipe o ama, né, o respeita, enfim, o considera, enfim. Aí daqui a pouco o pequeno príncipe se irrita e se retira daquele planeta. Depois o pequeno príncipe entra num terceiro planeta que é habitado por um homem beberrão, e o pequeno príncipe pergunta por que você está bebendo. Né? Aquele homem beberrão tem uma mesa naquele planeta, um planetinha pequeno, tem uma mesa, né? E né, garrafas vazias e garrafas cheias, né? E uma taça. Né? E então o pequeno príncipe pergunta por que você está bebendo, e aí o beberrão responde, eu estou bebendo para me esquecer, né, da minha forte bebedeira. Ou seja, eu estou bebendo para me esquecer do meu vício, né, da bebida. Né. Depois o pequeno príncipe sai dali e vai para um quarto planeta, né, habitado por um homem de negócios, que só presta para fazer contas e contas e contas e faz aquilo ali de eternidade em eternidade, contas e cálculos, e conta o número de estrelas que tem no céu. E, né, e esse homem, ele chega à conclusão que o número de estrelas que tem no céu é 501.622.731 estrelas, né? E ele dá uma pequena lição pro pequeno príncipe, né? Que é aquela que se você encontra um diamante que não é de ninguém, é seu. Se você encontra uma ilha que não é de ninguém, é sua. Se você é o primeiro a ter uma ideia, você a patenteia, é sua. E eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim jamais pensou em possuí-las. Então aí ele dá uma pequena, né, de alguma maneira uma pequena lição, né, que a ideia de uma propriedade privada ela se baseia unicamente no pensamento. Você pensa que aquilo ali é seu, né? Todo mundo concorda que aquilo ali é seu e aquilo acaba de alguma maneira sendo seu, mas isso só existe na sua imaginação e na imaginação coletiva da sociedade em que você vive. Interessante essa pequena lição que ele dá, né? Depois ele foi para um quinto planeta, né, em que tinha um homem acendendo, né, e apagando um lampião o tempo todo, acendendo e apagando. Antes ele acendia e apagava só a cada 12 horas. Agora, como o planeta resolveu girar mais rápido, ele é obrigado a acender e apagar a cada minuto. E ele já não consegue mais dormir direito por causa disso, né? Depois entra o sexto planeta, que é um geógrafo, e aí o geógrafo, né, depois de falar um pouco sobre geografia, sobre montanhas e tal, ele fala pro pequeno príncipe, quem sabe tu não vai pro planeta Terra, que é um planeta muito bonito, habitado por 2 bilhões de pessoas, enfim. E aí o pequeno príncipe acaba descendo ao planeta Terra. Desce ao planeta Terra e o primeiro contato que ele tem é com uma serpente, né? Depois ele tem um contato, né, com uma flor. Depois ele tem um contato com o eco, né, o próprio eco dele. Depois ele tem contato com as rosas. Depois ele conversa e tem contato com uma raposa. Depois ele tem um contato com guarda-chaves. Depois ele tem um contato com um comerciante que aparece também. E depois no final entra o narrador propriamente dito, que é aquele indivíduo, né, que teve que fazer um pouso de emergência no deserto do Saara para, né, consertar o motor. Aí, né, depois de uma longa conversa, o pequeno príncipe ele diz algumas palavras meio estranhas, assim, para um conto de para uma história para crianças, uma história infanto-juvenil. Ele diz que ele precisa voltar para o planeta dele para regar a plantinha, cuidar da plantinha dele, da rosa dele, cuidar das coisas dele do planeta B612. E ele fala que o corpo dele é muito pesado, né, para ele levar para o planeta dele. Então ele diz que a única maneira, né, é a cobra, a serpente, dando uma ajuda para ele, né? Então ele diz que ele dá a entender que vai ser picado pela cobra, né, para poder deixar o corpo dele na Terra e poder voltar para o planeta dele. E ele diz o seguinte: durante a noite, você sabe, não vem aqui. Aí o cara diz, né, não, eu não vou te deixar, pequeno príncipe. E aí depois o pequeno príncipe diz, é que eu vou estar com o jeito de quem passa mal, eu vou estar com um pouco de jeito de quem morre. É isso, não venha me ver, não vale a pena. E depois ele diz, você vai sofrer se você me ver. Vou parecer morto e não será verdade. Depois ele diz, você entende, é longe demais, eu não quero levar esse corpo, é muito pesado. Mas será como uma velha casca abandonada. Casca velha não é coisa triste,
né? Vai ser bom, sabe? Eu também vou olhar as estrelas, todas as estrelas serão poços com sarrilhos enferrujados, todas as estrelas me darão de beber, vai ser muito divertido. Você terá 500 milhões de guizos, eu terei 500 milhões de nascentes, e também ele começou a chorar depois disso. E depois ele de fato fez com que a serpente picasse ele. E o narrador ele conta o seguinte, que naquele momento em que a serpente foi picar o pequeno príncipe, não houve nada além de um clarão amarelo perto de seu tornozelo, ou seja, a própria cor da serpente. Não houve nada além de um clarão amarelo perto de seu tornozelo. O pequeno príncipe ficou imóvel por um instante, não gritou, tombou, né, caiu devagar, como tomba uma árvore, nem sequer fez barulho por causa da areia. Tá? Então aqui, pessoal, a maioria dos estudiosos, eles dizem, né, a maioria dos leitores, enfim, dizem que de fato o Pequeno Príncipe cometeu suicídio, né? Então tu tem literalmente, né, um suicídio de uma criança aqui dentro da obra O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, para poder voltar para os planetas dele, para o planeta dele lá, ele teve que cometer suicídio, teve que deixar a serpente picar ele, né? Só porque na visão dele mesmo o corpo dele era pesado demais para ele levar junto, então ele teve que ser picado pela serpente. Tanto é que o narrador fala que depois que a serpente picou ele, o corpo dele tombou, ou seja, morreu, né? E o Pequeno Príncipe diz: quando eu estiver tombado no chão não é para me olhar porque eu vou estar com uma aparência de doente, de morto, né? Só que, né, depois de um tempo, quando o narrador ele vira as costas e depois ele olha, ele não vê nem a serpente nem o Pequeno Príncipe. Então ele sai daquele deserto, volta pro avião depois de ter consertado o avião, sobe no avião, sai voando, o narrador, né, sai voando no avião, e ele sai com a esperança de que na verdade o Pequeno Príncipe ele conseguiu ir para o céu com corpo e tudo, né? Então ele morre nessa esperança. A ideia da serpente picando, de fato, o Pequeno Príncipe, ela é sugestionável. Por isso daqui, ó, o próprio início da história, em que aparece exatamente o narrador falando sobre cobras comendo seres vivos, né? Comendo feras, comendo seres vivos, enfim. Existem 7 alusões a passagens falando de suicídio, né? Existem 7 alusões e passagens falando em suicídio, ou seja, no final o Pequeno Príncipe deixa-se picar por uma serpente e cai morto, abandonando assim a casca, né, o corpo, pois o corpo dele era pesado demais para levar junto. Então existem elementos que parecem lembrar muito o espiritismo, né? Esse autor aqui, o Antoine de Saint-Exupéry, ele nasceu na mesma cidade que nasceu Allan Kardec, né, chamado de Léon Hippolyte, né, Rivail Denisard. Nasceu na mesma cidade, na cidade de Lyon, na França, né? E aquela cidade provavelmente fez com que o autor ele tivesse um forte contato com o espiritismo. Então tu vê vários elementos espíritas dentro dessa obra, inclusive, né? Os 7 planetas, por exemplo, que eu falei no início, que o Pequeno Príncipe habitou, interagiu, foi lá, visitou, ele lembra muito a questão dos mundos inferiores. O sétimo é o próprio planeta Terra, diga-se de passagem. E isso faz a gente se lembrar muito das palavras de Allan Kardec na Gênesis segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, né? Os 7 planetas que o Pequeno Príncipe visitou parece ser, né, em linguagem espírita, parece ser mundos inferiores ou mundos em estado de evolução que o Pequeno Príncipe, né, teve que passar antes de vir para o planeta Terra, e depois do planeta Terra ele voltou para o planetinha dele. Porque aquelas pessoas, né, que viviam ali, naqueles planetas, eles tinham uma personalidade única, viviam sozinhos e tinham que ficar fazendo o tempo todo aquilo ali, né? Como se fosse um castigo, como se fosse uma situação de purgando um pecado, purificando um pecado, purgatório. Interessante é que todos eles manifestavam uma personalidade um tanto egoísta, né, um tanto egocêntrica, e eles moravam sozinhos, cada um no seu planeta, né? O único lugar em que o Pequeno Príncipe viu pessoas se doando umas às outras e habitando e interagindo foi o planeta Terra, que foi o 7º daqueles planetas que o Pequeno Príncipe visitou. Então tá aí, muitas pessoas falam que de fato essa obra fala de suicídio, né? O Pequeno Príncipe de fato se suicida. Outra coisa, né? O Pequeno Príncipe, o primeiro contato que ele tem é com uma cobra, né? Com uma serpente. E na Bíblia, Satã, né, é chamado de o príncipe deste mundo,
né? E ele teve contato no planeta Terra. O primeiro ser que ele teve contato no planeta Terra foi com uma cobra que ele usou para tentar a Eva. Então, muita coisa pode ser sugestionável, pode ter muita teoria conspiratória em cima dessa obra. Então, um forte abraço e até mais.